Estamos começando mais um Ciência e Fé, TV JET, o canal da palavra com você, e hoje com uma entrevista especial estaremos falando sobre a neurociências. Até daqui um pouquinho. E o Ciência e Fé traz para você hoje uma pessoa super especial, um amigo que está aqui conosco. Ele é pastor, mas antes ele também é psicólogo, mestre em neurociências do ICB, neuropsicólogo, psicólogo clínico, terapeuta cognitivo comportamental, neurocientistas. Atualmente ele está no grupo de pesquisa do Instituto Raul Soares de Transtorno Mental e Cognição. Então, é o doutor Giovanni Eliberto Araújo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí à disposição. Está difícil de falar seu currículo aqui. Está difícil? E além de tudo, pastor, né? Mas Mas você gosta, a neurociências hoje, ela é um campo muito aberto para ser estudado, né? Ela tá muito... É amplo demais o estudo da neurociências hoje, né? Porque o cérebro hoje tem uma data, um tempo para ser estudado, né? Na verdade, a neurociências, né, ela estuda o cérebro, não só topograficamente, mas o funcionamento, toda a sua complexidade, né? E várias disciplinas estão envolvidas no conhecimento do cérebro, né? Então não é só psicologia, né? Em outras áreas da vida, como educação, todas as outras áreas da vida estão envolvidas com o cérebro, porque nós precisamos do cérebro para funcionar. Então qualquer atividade, seja música, seja internet, seja qualquer atividade do ser humano, precisa do cérebro. Então o cérebro é estudado em todas as atividades. E hoje, doutor Giovanni, uma pergunta que sempre surge aqui. Desses transtornos mentais, esses sofrimentos, né, que nós temos de pessoas como a depressão, bulimia, enfim, a histeria hoje, que tem vários nomes, né, ligada ao estudo lá do Freud, quando ele começou a histeria hoje ela subdivide-se em vários sintomas, vários nomes, né? É interessante que os sintomas vão aparecendo. O homem moderno, enfim, quanto mais você estava me explicando que o cérebro hoje, ele não está muito adaptado a essa correria do dia a dia. E o adoecer, o sofrimento tem aumentado, né? Os transtornos dos anos 60 para cá, principalmente. Com certeza, com o desenvolvimento, né, com a nova tecnologia a cada dia surgindo, né? O ser humano, basicamente, né, era um homem do campo, né? E hoje tem internet até no campo, então a tecnologia está invadindo todos os espaços e as exigências naturais da vida, né, tem gerado um sofrimento mental muito grande nas pessoas, está aumentando, né? Então aquilo que antes não era um sofrimento, hoje é. Hoje um jovem compra um celular hoje, mas amanhã já tem Está obsoleto. Né? Já está obsoleto, né? Então ele quer ter aquele. Então mudou o desejo do ser humano, né? O consumismo, né? Tudo isso faz com que o ser humano também tenha esse sofrimento, né? Porque não está totalmente adaptado, né? O cérebro, né? De uma forma geral, ele não está adaptado às exigências do mundo atual. E o cérebro, ele adapta a isso ou o mundo externo é que tem que mudar? aí nós vamos... Na neurociência tem um estudo que fala sobre plasticidade cerebral. O cérebro, ele se adapta às exigências externas, entendeu? Então, quando a criança nasce, ao nascer, ela
começa a interagir com o ambiente, com as pessoas, com os móveis, com tudo que é ao seu redor, o seu ambiente. Então, o cérebro vai se adaptando a todas essas informações. Então, claro que a pessoa que estiver melhor adaptada no momento, nessa vida, né, e ele conseguir se adaptar, melhor condição ele vai viver nesse mundo. Então, o cérebro, sim, ele se adapta, sim, porque tem esse conhecimento sobre a plasticidade cerebral, que é muito importante para o conhecimento do funcionamento do cérebro. Porque eu vejo interessante, porque a vida sendo mais tranquila, como era a vida mais bucólica, menos ansiosa, então quer dizer que o nosso cérebro está adaptado para aquele tipo de vida. Essencialmente, tudo o que está acontecendo é muito rápido, né? As coisas estão acontecendo muito rápido, as descobertas interessantes, né? Então, se a pessoa não tiver uma adaptação adequada, então, para as teorias cognitivas, por exemplo, a pessoa que tem depressão é uma má adaptação social, ambiental, ou a perda de alguma coisa, né? Então, a pessoa que entra em depressão é uma má adaptação, tanto do cérebro, tanto do corpo, de um modo geral, psicologicamente também falando, entendeu? Então, se a pessoa souber se adaptar adequadamente a este mundo, ele vai viver bem. Se não souber, se tiver dificuldades, ele vai sofrer depressão, ansiedade, transtorno do pânico e outras patologias. E estão ligados a sentimentos, mas os sentimentos, eles também têm essa plasticidade. Por exemplo, o ódio vai ser sempre ódio, a angústia vai ser sempre angústia. O cérebro, ele desenvolve com o tempo para que você fique livre desses sofrimentos, como culpa, angústia, sentimento de onipotência, narcisismo, essas coisas que nos adoecem. O cérebro, ele tem a plasticidade de desenvolver isso também, ou o sentimento, ele está dentro de uma área do cérebro que está dentro de um compartimento um pouco fechado. Como é que seria isso? Os estudos da neurociência é importante hoje para todas as áreas, né, para a educação, principalmente a psicologia, né, como sou psicólogo, porque a gente observa que pessoas, por exemplo, que têm transtorno do pânico, existe uma área cerebral chamada amígdala cerebral, que ela, pelos várias experiências, vários estudos, constatou-se que essa área é responsável pelo medo. Então, se a pessoa, de repente, quando ela passa por uma situação difícil, um assalto, por exemplo, essa área é ativada e você sente o medo. Se essa área não for ativada, você não sente medo. Então, a nossa mente depende do cérebro para funcionar. Então, conscientemente eu vejo que aquilo é perigoso, mas se a amígdala não funcionar, eu não vou sentir medo. Mas então, ele pode desenvolver para não funcionar? Pode. Então, se a pessoa, por exemplo, ela passa uma situação de estresse, medo, e de repente o cérebro se adapta de uma certa maneira a esse medo, ela tem um transtorno do pânico. Então, ela passa a ter transtorno, é comprovado cientificamente, a pessoa com transtorno do pânico, essa área cerebral fica mais ativada, entendeu? Então, aí você faz um trabalho, no caso comportamental, né, cognitivo, para que mude. Ela reprograme a mente dela. Exatamente. Com a terapia, se o cérebro é plástico, ele se altera com as influências externas, ele faz se alterar também com a terapia. Então, no medicamento, por exemplo, que é usado no transtorno do pânico, é para alterar essa função do cérebro, porque o cérebro é mediado por neuroquímicos, né, neurotransmissores, né? Então, o cérebro alterado por esse neurotransmissor, então uma pessoa que tem uma depressão, por exemplo, tem uma alteração da serotonina, que é um neurotransmissor. Então, o antidepressivo, ele vai justamente na serotonina para fazer um equilíbrio biologicamente para que a pessoa melhore a sua depressão. A pessoa, a partir do momento que ela fala, que ela abre, é como você falou, o cérebro, ele é plástico, né? Ele vai se adaptando. Ele se adapta à situação. Então, se a pessoa
no caso da terapia, se você, como você conhecedor dessa plasticidade, quando você faz a intervenção, você faz essa intervenção para mudar também o cérebro, entendeu? O medicamento foi feito para mudar a estrutura do cérebro, que o mecanismo de funcionamento ali está alterado, seja ele psicologicamente ou por algum motivo mental que aconteceu, mas atingiu o biológico, houve uma alteração neuroquímica e o remédio entra para corrigir essa alteração neuroquímica. No entanto, ele precisa também de um trabalho psicológico, né? Porque a maioria dos sofrimentos mentais, né? As patologias, né, psicológicas, elas têm de fundo psicológico. Tem uma origem social, né? Então, essa pessoa, por exemplo, muitas vezes chega a pessoa no meu consultório falando que está com depressão porque separou. Então, houve uma coisa externa, né, que ela não soube lidar psicologicamente e entrou em depressão. Alterou biologicamente? Alterou. Entendeu? É comprovado cientificamente. Se fazer os exames, vai ver que alterou a estrutura de funcionamento do cérebro. Então, o medicamento entra para corrigir isso, a psicologia entra para ela saber lidar com essas dificuldades. As áreas mais teóricas, elas entram para ajudar, né, na medicação, no caso da psicanálise, da psicologia, né? É porque, na verdade, o medicamento ele vem para corrigir os sintomas. Então, se a pessoa tem um sintoma de depressão, é causado, sim, por uma alteração neuroquímica, o medicamento entra para corrigir o sintoma. Mas é bom que se faça uma terapia também, seja psicanalítica ou cognitiva, para tratar a causa. Né? Hoje há um consenso, há um trabalho recíproco nos Estados Unidos, por exemplo, entre vários profissionais dentro de um sofrimento específico de uma pessoa. Exatamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma pessoa que chega no consultório de um psiquiatra com transtorno do pânico, pelas pesquisas dos Estados Unidos, se o médico, né, de acordo com a Organização da Saúde lá dos Estados Unidos, né, ele tem que prescrever o medicamento e prescrever a terapia. Se ele não prescrever a terapia, é considerado como imperícia do médico, né? Interessante. Entendeu? E pelas pesquisas que têm sido lá, por exemplo, a abordagem psicológica que mais tem sucesso nesses transtornos é a cognitivo-comportamental. Então, ele é orientado a mandar buscar a ajuda com psicólogo que tem essa abordagem. Então, tem várias pesquisas que mostram que algumas patologias, algumas abordagens têm mais eficiência do que outras. Em outras, né? Então, tanto é que tem muito mais pesquisa com cognitivo-comportamental nessas áreas de transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, pânico. Entendeu? São o que a psicanálise chama de neuroses atuais. A cognitivo-comportamental é mais eficaz nisso. Nas neuroses mais primitivas, aí, a sistêmica, a psicanálise, elas vão mais a fundo. São boas, né? Mas as pesquisas mostram que tem um melhor resultado mais efetivo e mais rápido. Dinâmica, mais rápido. Porque o objetivo é você tirar essa dor do paciente o mais rápido possível e com essa terapia consegue fazer isso. O que dentro do sofrimento psíquico, até onde é genético, até onde é social, familiar, a gente chegar, que o pessoal tem muita dúvida sobre isso. Será que tem coisas genéticas mesmo? Então, daqui a pouquinho, o Dr. Giovanni vai estar trazendo estará dando uma explicação nessa questão genética e na questão externa, na questão familiar e nessa coisa tão especial que é o cérebro humano, tão ainda necessitado de estudos, né? Por isso que você é um cientista nessa área. Com certeza. Daqui a pouquinho, então, Ciência e Fé volta daqui a pouco. Tchau.